Olá, pessoal. A hora é agora. Hoje nós vamos iniciar o nosso podcast Fala Cris e temos um convidado muito especial, que é o Gildo Afonso. Fala, Gildo. É um prazer enorme receber você, que está em Arcos por uma ocasião muito especial, sua primeira palestra em Arcos. Conta para nós como que foi a sua experiência da sua primeira palestra em Arcos. E assim, antes de você falar da sua palestra em Arcos, né, como que iniciou essa sua vontade de ser palestrante, né? Por que você quis ser palestrante? Como que começou tudo isso? Boa noite, Cristiane Romano. Fiquei muito feliz com o convite de, primeiro, vir a Arcos, estando aqui, de participar desse podcast, de conversar com você aqui, que é uma pessoa muito marcante na minha vida. E sobre como começou essa jornada de palestrante. Meu nome é Gildo Afonso, sou o brasileiro com o diagnóstico de esclerose múltipla que fez um Ironman. E por conta desse feito, tive diversas matérias no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, no Domingo Espetacular da Record, por causa dos feitos no esporte. E por consequência disso, começou a surgir alguns convites, palestrar em escola pública, vir contar um pouco da sua história. E eu comecei a ir nesses locais e falar a minha história. Só que eu percebi que eu precisava de uma orientação com isso, eu podia levar isso de uma forma profissional. Foi quando um amigo meu, que era de Goiânia e tinha se mudado para São Paulo, falou assim, olha, eu tive uma professora muito boa lá de Goiás. E aí, na verdade, eu tive em Goiânia, mas ela é lá de Arcos. Aí eu falei, poxa, quem que é? Aí, Cristiane Romano. Aí foi quando eu entrei em contato com você e você falou, eu tenho um curso de oratória, mas é em Goiânia. Aí foi quando eu conheci a Cristiane Romano, saí de São Paulo, fui para Goiânia, para aprender um pouco mais de oratória, e foi quando eu vi a oportunidade de levar essa minha mensagem, a minha história, de uma forma profissional. Não só fazendo de uma forma colaborativa em escolas públicas, mas também de uma forma profissional, tocando o coração das pessoas. E aí eu comecei essa jornada de palestrante. Já dei palestras para diversas pessoas, em diversas empresas, como a Bayer. E aí as portas começaram a se abrir. E agora eu tive a oportunidade de vir na sua terra natal, aqui em Arcos. E uma coisa que me surpreendeu aqui em Arcos foi a receptividade. Legal. Chegar aqui, ser abraçado, conhecer o povo mineiro, assim, eu realmente me senti em casa, me lembrou muito a minha cidade natal. Olha que legal, gente. Olha só como a história conecta. Quando eu faço essa pergunta para o Gildo, porque quando eu conheci o Gildo, eu percebi na história dele que ele poderia, lógico que já tinha várias pessoas que já tinham comentado isso com ele, olha, sua história, ela é inspiradora. E a gente sabe que toda história que é inspiradora, ela vai atingir o coração, vai atingir a alma das pessoas. E não é porque a história... Existe um porquê de histórias conectar, que são os neurônios dos espelhos, que faz com que as pessoas... você consegue atingir algo a mais. Então, é um legado que você deixa. E aí, quando ele trouxe essa questão da palestra, ele vai depois contar um pouco da história, por que dessa questão da história, por que ele trouxe, por que ele tem esse propósito, né? Porque é algo além, né? A missão de vida dele, gente, vai além de palestra, porque quando a gente fala de um palestrante, a gente não fala de um palestrante só para transmitir uma mensagem, a gente fala de um propósito de vida, tá? Então aqui, quando o convite surgiu da possibilidade de ele vir contar, porque quando ele falou assim, a cidade é receptiva, não é só a cidade que é receptiva. Provavelmente, aquelas 1000 pessoas que estavam ali assistindo a palestra dele, foi tocada. Por que é tocada? Porque a palestra, ela precisa ir além. Ela precisa, as palavras que foram faladas, ela precisa tocar a alma da pessoa. Então, é muito diferente um palestrante, ele pode falar até algo técnico, como você também falou coisas técnicas ali, mas de uma forma diferenciada, né? Você fez um storytelling. O que é storytelling? É a pessoa contar a sua história, trazendo algo por trás, porque ele falou, ele vai contar aqui um pouco da história, mas ele falou da disciplina, ele falou de vários aspectos, mas por meio da história. Então, por exemplo, quando você
se você puder resumir um pouquinho ali da sua história, porque quem quiser, né, depois pode contratá-lo, chamá-lo para palestrar em sua cidade. Mas, gente, é uma história que toca e ele teve um passo a passo. E esse passo a passo existem comportamentos, competências, e isso fez com que você conseguisse chegar no seu objetivo. Faz sentido isso? Total sentido. Eu acredito que é um processo de evolução. Faz 6 anos que eu tive esse diagnóstico. E o Gildo que está aqui hoje, de frente para Cristiane Romano, é totalmente diferente daquela pessoa que recebeu o diagnóstico em 2017. É um processo evolutivo. O quanto que eu aprendi nessa jornada, o tanto que eu evoluí, mas não é sobre mim. Todos nós, a gente passa por uma situação difícil, um problema. Você usou a palavra competências. Nós temos que buscar competências, pessoas que vão nos ajudar, mentores, que vão nos ajudar em determinado momento da nossa vida. E a partir desse momento, desde que eu fui diagnosticado com esclerose múltipla, até eu me tornar um atleta, e depois de ser atleta, começar a dar palestras, foi um processo evolutivo, porque eu sabia, por exemplo, que eu era muito bom no esporte. Foi uma área que eu me destaquei. Mas isso não significava um sucesso nos palcos das palestras. De forma alguma. Então foi como se eu iniciasse do zero. Igual quando eu iniciei a minha primeira caminhada, arrastando uma perna, os meus primeiros 100 metros. Eu comecei ali nas escolas públicas, de uma forma de um trabalho gratuito, até sentir confiança para cobrar pelo meu trabalho, começar a viajar, hoje ir pelo Brasil. Então tudo na vida, do que a gente se propõe a fazer, é um processo. Exato. Nossa, que legal. Até porque muitas pessoas perguntam para mim assim, Cris, como é que faz para ser palestrante? Como você começou? Quando eu comecei, gente, eu não sabia nem como cobrar. Então, quando o Gildo foi fazer o curso de oratória, eu lembro direitinho, em Goiânia, ele falava assim, ai, Cris, eu quero saber como cobrar, como fazer. Eu falei, olha, eu tenho uma mentoria, então, se você quiser, eu faço essa mentoria online e tal, a gente conversa e tal, a gente chegou a conversar em São Paulo, e tá tudo certo, ele começou a fazer a mentoria, ele é ávido por conhecer, e isso foi um processo que aconteceu, está acontecendo. E por quê, gente? Porque não é um de um dia para o outro. Porque o que acontece? Olha só, ele contou aqui. Ele foi nas escolas, ele foi fazendo essas palestras e hoje ele consegue cobrar, ele já é contratado, tem agenda aí para mais, né, para o resto do ano. Por que isso acontece? Foi um processo que ele teve que aprender. E aí, quando eu digo isso, as pessoas às vezes acham que é do dia para a noite. E talvez acham que falam assim, virou palestrante, já pode cobrar talvez 60 mil, 70 mil. E não é assim, tá? Nós nem vamos entrar nesse mérito aqui de valor de palestra, né? Nós estamos aqui falando da história de que conecta, mas não adianta também você virar um palestrante e não conseguir atingir o coração. Né? Então, você conseguiu realmente, eu sei das 1.000 pessoas, tá, a gente não contei, mas é porque foi esgotado os ingressos, né? O local que a gente estava comportava 1.000 pessoas. Então, quer dizer, você conseguiu atingir, e a cidade é pequena, tá, gente? Para quem está nos ouvindo, é 40 mil habitantes, né? Acho que o último censo saiu 41 mil habitantes. Então, a cidade é pequena, então aqui o comentário, sabe, Gildo, não é igual São Paulo. aqui o comentário aqui. Então, as pessoas gostaram muito. Mas, voltando, tá, para essa sua história que conecta. Então, vamos lá. Aquele Gildo lá atrás, que teve um caminho. E aí, a gente estava conversando mais cedo, hoje, inclusive, que você, sem querer, você tem um método. Sabia disso, né? Você tem um método. E esse método você utilizou na sua vida. Porque por duas ou 3 vezes você voltou a sua doença, né? Você pode, assim, você não vai falar do seu método, porque é longo, né? Algo que merecia um treinamento para isso. Mas é algo que precisa de um processo. Como é que seria isso? Porque quais os comportamentos que precisaria? Vamos lá, foco, disciplina. Como que a gente poderia exemplificar isso aí? Bom, se eu pudesse resumir isso de uma forma, porque eu já passei por mais de 10 internações. 3 delas eu voltei à cadeira de rodas. E como é que eu passei por aquilo e consegui voltar? Eu acredito que o primeiro ponto foi uma questão que eu aprendi muito com a vida, foi o seguinte: independente da circunstância, independente se for arrastando uma perna, eu vou dar o meu melhor. Existe uma frase na Bíblia que é a seguinte: em tudo que fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Então, em tudo que eu fosse fazer, eu colocava energia, empenho, paixão. Não era correndo, que eu ainda não podia, mas era na fisioterapia. Não era
Ali eu não tinha os movimentos, eu tinha pelo menos, eu vou fazer aqui, eu vou fazer o meu melhor, mesmo na fisioterapia. Eu só posso arrastar uma perna, eu vou arrastar a minha perna da melhor forma possível. E eu vi que isso não era só no esporte, não era só na corrida, era na vida. O mesmo empenho, avidez que eu tive para dar minha primeira palestra numa escola pública para crianças de forma gratuita, é a mesma energia que eu subo num palco dando 110%. Então, a primeira coisa é a questão de não ser meia boca. Boa. É ser 110% naquilo que eu vou me propor a fazer. O segundo passo seria buscar um conhecimento técnico. Eu cheguei no Ironman. Sim. O Ironman foi uma das provas de triatlo mais desafiadoras do mundo, que você nada 3,8 quilômetros, você pedala 180, você corre 42. Para quem é aqui de Arcos, é uma distância de Arcos a Belo Horizonte, que são 219 quilômetros. O Ironman são 226. Ou seja, para quem estava na cadeira de rodas, saiu... Completar uma prova dessas. E eu nunca tinha sido atleta. Aí o que eu fiz? Eu busquei o conhecimento técnico. Eu bati na porta do melhor treinador do Brasil. A melhor equipe do Brasil, que era Navas, que foram os campeões do Ironman de 2019. Eles levaram a melhor equipe. Então eu bati na porta deles e falei, eu preciso chegar no Ironman. E é quase que impossível. E alguém com conhecimento técnico, com mais de 10 Ironmans nas costas, falou, eu acredito que você pode e eu quero ser seu treinador. E eu falo que metade do meu Ironman, foi o meu treinador. Metade. Eu estava na pista, ele estava do lado. Mas ele treinou durante 4 anos comigo. No meu Ironman tinha a Globo gravando. Mas por 4 anos não era emissora nenhuma, ele estava lá do meu lado. Então buscaram um conhecimento técnico. Foi assim com o Ironman, mas também foi assim com a palestra. Quando eu busquei uma referência, falei para o meu amigo lá de São Paulo, falei, preciso de um professor que me ensine a dar uma palestra melhor, porque não adianta você ter uma história muito boa se você não sabe contar essa história. E aí quando eu falei assim, nossa, eu preciso agora um conhecimento técnico nessa área. Eu conheço uma das melhores do Brasil, que eu conheci lá em Goiás. E aí, aí foi quando eu falei, não importa. E a questão da sede do conhecimento. Você falou, Gildo, você mora em São Paulo, mas eu vou dar um curso em Goiânia. Eu não pensei 2 vezes, eu fui para Goiás para aprender e aí começar essa jornada. E foi quando, então, primeiro ponto, em tudo que fizer, buscar, dar do coração, ali, 110%. Segundo ponto seria esse, de buscar um conhecimento técnico, porque você tem que ter a certeza que você está no caminho certo. Não adianta nada se eu tô aqui hoje e eu tô olhando para a direção certa e aí tem outra pessoa que quer o mesmo objetivo, mas ela tá correndo, mas ela tá correndo na direção errada. Mesmo parado na direção certa, você está muito mais perto de quem está correndo. Então é buscar aquela pessoa que vai te colocar na direção correta. Nossa, fantástico. E é assim, gente, o que o Gildo falou é o que eu fiz, sabia? Só que, e aí, mas eu não sabia, né? Porque, na verdade, eu não tinha mentor. Hoje tá na moda, mentor, né? Tanto que eu não tinha mentoria. Aí eu entrei num processo que o marketing digital me trouxe para esse processo, que pode ser mentor, você pode ser mentora. Eu já era mentora sem saber que eu era mentora. Então, vai ser mentora. Mas antes eu não tinha, eu tinha meus orientadores. E quando eu fui fazer doutorado na USP, a minha mentora, que na verdade a gente chamava de orientadora, me ajudou, me orientou no doutorado, no mestrado, foi fantástico, assim, sou apaixonado por ela. Maria Lúcia Robasi, te amo, você que me ajudou na minha vida científica. Enfim, quem sabe, ela vem aqui, vou trazê-la, vou mandar buscar um jatinho, ficar de jatinho lá em Ribeirão Preto. O que acontece? Por quê? Na época, ela me orientou cientificamente o método, objetivo, hipótese, todo o processo científico. Mas na palestra, no treinamento, hoje eu ministro mais treinamentos do que palestras. Foi uma escolha minha por causa do Luca, que é meu filho. Então, por quê? Porque eu consigo ficar mais tempo com ele, enfim, tem um processo por trás que é a escolha que cada pessoa faz, né? Por causa das viagens. E o que acontece? A questão desse momento lá atrás, eu não tive essa orientação. Ô, Cris, faz isso na proposta? Ô, Cris, olha, com relação à cientificidade eu tive. Maria Lúcia Robasi e tal. Com relação à palestra, treinamento, eu não tive. Não tive quem me apoiasse
quem me desse todo o apoio, quem me colocasse à frente, ou falasse como faz um briefing com uma empresa. Como você senta numa reunião de uma empresa e conversa com o superintendente ou com diretoria. Enfim, esse processo hoje está mais fácil, que hoje a gente tem vários mentores, hoje está muito mais fácil para o mercado a gente conseguir. Ou seja, está mais fácil das pessoas inspirarem outras. Então, você hoje, você pode muito bem conseguir conectar muito mais por meio de um briefing bem feito. Porque, olha só, a sua história, você consegue, por exemplo, conectar vários pontos de uma empresa que está em falha. Por exemplo, na sua história hoje, o que você pode ajudar, por exemplo, uma empresa? Vamos imaginar o que você pode na sua história. Qual o ponto mais forte da sua história que você teve, por exemplo? Hoje, principalmente, conhecendo algumas empresas que procuram para uma palestra, para um treinamento, é a dor que eu vejo alcançar metas. Motivação dos meus funcionários. São 2 calos hoje. Porque tem a gestão da emoção também, mas assim, muito... Poxa, a gente faz um planejamento para o ano, a gente estabelece metas, a gente começa com um gás inicial, mas isso vai se perdendo durante o ano. Vai se perdendo e vai desmotivando. Então, aquela questão de alcançar metas e motivação, eu vejo que são grandes calos da empresa hoje. Existe um caminho neural para isso, né, gente? Existe uma forma para atingir. Então, por exemplo, eu trabalho com comunicação e oratória, também trabalho com inteligência emocional, com várias outras ferramentas, mas o meu forte é bem oratória, comunicação, com desenvolvimento de equipes, alta performance, na liderança, enfim. Então, quando acontece que a empresa me convida, fala assim, olha, vem aqui, faz um briefing para ver o que está acontecendo. Eu trabalho aquele gap ali. Então, eu vou trabalhar o que está acontecendo. Eu vou trazer qual que é a falha. E aí, a gente percebe, por exemplo, no seu caso, quando a gente quando vê que a sua história, quando você conta a sua história, a gente vê que existe um método, por isso que eu tô batendo na tecla, como que a sua história é uma porta de entrada para muitas empresas. Então, vamos imaginar você que tem uma história linda na sua casa. Uma história de que você ou passou por uma doença, ou está doente, né? Por exemplo, que nós podemos ver aqui mesmo. Vou dar um exemplo que você ministrou alguma palestra, ou até mesmo uma live que você fez. Quantas pessoas que você já impactou, Gildo? Quantas pessoas que chegou para você e falou assim, meu Deus, eu quero fazer isso que ele fez. Então, por exemplo, depois da sua palestra, teve umas 3 pessoas que chegou para mim e falou assim, Cristiane, eu quero montar meu storytelling. Você me ajuda? Por quê? Porque eu quero ser palestrante, eu quero fazer o que ele faz. Porque eu senti que a minha história pode impactar. Eu quero sair do vitimismo. Ou seja, o que eu fiz, porque a pessoa conseguiu fazer, mas ela achou que aquilo era normal. Eu posso sair do vitimismo e trazer aquilo para sair daquele estado, né? Do estado atual para o estado desejado, que ela nem sabia que existia. Né, que é o que você conseguiu fazer. Então, pronto, acho que você conseguiu. Né, quer dizer, se você mudou pelo menos uma pessoa ali, né, quer dizer que você conseguiu 3. Não tinha te contado isso, né? Falei assim, deixa eu fazer essa surpresa para ele aqui no podcast, né? Olha que legal. Olha que bacana. E eu acredito que a nossa vida, você falou sobre impactar pessoas. Quando eu conto a minha história, a minha palestra, são sobre poucas pessoas que fizeram uma diferença enorme na minha vida. Poucas pessoas que fazem uma diferença enorme no mundo. E isso, eu falo que é um retrato da vida. Quando você para analisar a sua história, cada um, você vai lembrar de poucos nomes que fizeram uma diferença em algum momento. E todo momento é uma oportunidade para você mudar a vida de alguém. A gente estava falando aqui sobre mentores. O maior mentor que pisou na face da Terra foi Jesus. E ele olhou para os mentorados dele, os 12 discípulos, e falou, obras maiores vocês farão. Cheguei para Cristo e falei assim, ó, se a Cristo foi Elias, eu quero ser Eliseu. Eu quero o dobro. Eu quero mais. E a função do mentor, como é lançar como uma flecha o aluno, eu falei, eu quero o dobro, eu quero mais. Se você alcançou isso, eu quero aprender com você, mas eu quero ir além. É deixar obras maiores, porque foi o maior ensinamento que Jesus deixou. Vocês vão adiante. Então, eu conheci pessoas que falaram, nossa, você não precisa de aprender, você não precisa buscar um processo de mentoria. Eu falo, poxa, o maior ensinamento foi de Cristo. Ó, vocês vão aprender durante 3 anos aqui comigo. Vocês vão caminharam comigo.
E depois, quando ele foi embora, eles conquistaram o mundo. Hoje, 2000 anos depois, por causa da mensagem dos apóstolos que perpetuaram isso, a gente tem acesso à mensagem. Então, na vida, nós vamos precisar de uma orientação, de um conhecimento. Então, assim, sou muito grato, Cris, por todo o arsenal, sabe, que você me deu. Porque às vezes você está brincando na vida uma guerra de estilingue. Sendo que se você encontrasse as pessoas certas, você ia ter todo um arsenal bélico ali para entrar naquela guerra. Então, eu sou grato a você por ter me dado um arsenal para eu encarar esse desafio dos palcos. Obrigada. Obrigada por você compartilhar isso aí com o público. Porque, na verdade, é o que você falou, né? Me comparar com o Cristo, fiquei meu Deus, fiquei emocionada. Mas é verdade, né? Que nem a Malu, foi minha orientadora, ela tanto de pós-doutores, tanto de doutores que ela formou. Então, quando eu a vejo, eu falo, gente, ela é tão gigante, né? Eu honro muito também meus mentores, né? Massaro Gata, e assim vai, já Roberto Marques, foram vários mentores que eu tive. Eu nem vou citar mais, porque senão a gente acaba esquecendo e depois são muitos mentores. Mas o que acontece? Realmente, é isso, a gente precisa honrar mesmo. E uma coisa que eu falo é humildade, né? Quer dizer, você vai ter outros, né? Claro, porque não para por aqui, né? Você vai aprender outras coisas, outras situações, mas a palestra, eu falo que ela é um palco, o palco, né, da palestra, ele é muito gigante, né? Quer dizer, você vai alcançar vários momentos, várias situações, e você não vai parar de aprender nunca. Né? Porque ali você vai chegar numa palestra, aprendeu com aquele público. Vai chegar em outra, você vai falar, meu Deus, Cris, às vezes a gente nem vai estar mais tendo contato, talvez eu vou estar em outro momento, você também vai estar em outro, que você vai estar sem tempo, eu também. Cris, peguei um público assim, ou o contrário, te ligar, Gildo. Por quê? Porque são momentos. São públicos e públicos. E isso acontece comigo até hoje. Nós, colegas palestrantes, treinadores, a gente se liga e fala, meu Deus, como você já pegou público dessa forma? Já aconteceu. Por quê? Porque isso são pessoas. E faz sentido. Porque a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, a gente estava comentando, né? Por exemplo, um som que estraga, uma coisa que pode acontecer. Gente, isso é super normal. Quem está nos assistindo, o bastidor, vocês não têm noção do que pode acontecer. Então, por isso que o máximo de preparo, que aí o Gildo falou, do conhecimento técnico, da parte técnica, gente, façam acontecer. É isso que a gente tem que buscar, a caixa de ferramenta. Aqui estamos falando a gente não entrou muito na história do Gildo, assim, da própria história em si, porque vocês vão contratar a palestra dele. Contrate a palestra dele para vocês conhecerem. A história dele é fantástica. Mas vocês entenderem que o conhecimento técnico é tão importante quanto o conhecimento comportamental. Tá? E, voltando, mais uma vez, o que ele buscou, tá? Foi o conhecimento técnico, quando ele buscou o curso de oratória comigo, a mentoria de palestras, provavelmente também outros também, não é? Não tem que ficar só com um profissional. Enfim, tem outros formatos. E, enfim, todo esse processo, Gildo, a gente sempre sente também que, olha, agora está na hora de fazer tal situação. E agora, qual que é os próximos passos do Gildo? O Gildo agora vai voltar para São Paulo? Como é que é? Conte aí para nós. Eu vou voltar para São Paulo agora, continuo com Estou voltando para São Paulo hoje. Sim. Continuo com o projeto de palestras, treinamentos, levo hoje isso de uma forma profissional. A minha carreira de atleta também continuo, estou vindo de uma lesão agora. A gente estava falando sempre de buscar um próximo nível, um próximo passo. Eu completei o Ironman, e eu falei, não é mais sobre o Gildo. Sim. É sobre impactar a vida de outras pessoas também. Perfeito. Além das palestras, eu criei um projeto de pegar pessoas com esse diagnóstico de esclerose múltipla e levar para correr uma maratona. Mês passado, eu levei 5 pessoas, eu mais 4 pessoas, que correram uma maratona de Porto Alegre. Foi o 5 por 50 mil. 5 pessoas representando 50 mil pessoas no Brasil com esse diagnóstico. E aí eu vi, poxa, não é mais sobre o Gildo. É sobre impactar uma comunidade. O segundo passo, que eu estou na fase do projeto, tudo começa ali. Você faz um projeto, você começa... Foi uma ideia que o produtor do Esporte Espetacular me deu. Ele falou, Gildo, você tem uma chance única.
você se tornou uma referência de superação no Brasil. Eles gravaram um documentário comigo que tem lá no Globoplay, se você quiser conferir. Para não falar só da Globo, tem o da Record no Play Plus também, que foi no Domingo Espetacular, que eu gravei uma série com eles também. Só que ele olhou para mim e falou, Gildo, busca algo fora do Brasil, busca alguma coisa. Hoje eu tenho um projeto de longo prazo, depende de alguns patrocinadores, de chegar no Everest. De ser o primeiro no mundo que chegou lá no Everest. É claro que tem um projeto, tenho que ir no Aconcagua antes, que é um monte aqui na América Latina, já tem uma equipe, já tô... Então, assim, é um processo. A primeira vez que eu conquistei uma vitória, falando aqui para quem está escutando, foi meus primeiros 100 metros, arrastando uma perna. Mas voltar no dia seguinte e fazer mais um pouco, me levou a uma maratona, a um Ironman, agora impactar a vida de outras pessoas, não só com a palestra, mas também por meio do esporte, levando outras pessoas com diagnóstico, e possivelmente ser o primeiro no mundo que chegou no Everest. E o que eu percebi que sobre superação, sobre alta performance, Cris, superação não é o dia que eu fui lá no Ironman e fui foda e terminei aquela prova. Não é sobre isso. É sobre o dia que eu arrastei minha perna por 100 metros, cansado, fadigado. Voltei no dia seguinte e tentei mais um pouco. Então você que está escutando a gente, às vezes está cansado no serviço, está cansado na sua empresa, ou então vem de um problema, um casamento falido, uma traição, um momento difícil, a perda de um ente querido, a gente superou a pandemia agora. Superação é o dia que você levanta e vai falar, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho hoje, eu vou dar o meu melhor. Eu vou arrastar minha perna por 100 metros, eu vou me arrastar, mas eu vou fazer o melhor que eu posso fazer nas minhas condições. Uau, nossa Deus, muito lindo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu vou contar. Eu já tinha visto a palestra dele, assim, na verdade, tecnicamente, posso falar, né, Gildo? Pode, como mentora, como uma pessoa que sabe, porque ele me contou a palestra no sentido assim, né, posso manter assim, faço assim, o que você acha? Vai me contando. O Storytelling não foi eu que montei ele totalmente, ele teve uma parceria de outra pessoa. Eu não faço o Storytelling totalmente, né? Então, ele teve a parceria e a gente foi montando a parte técnica dele. Gente, de repente, no dia da palestra, eu assisti a palestra e eu me peguei assim, chorando, me peguei como ouvinte da palestra, inspirada, né? Sendo inspirada. Eu pensei, gente, eu não era para eu estar analisando tecnicamente? Brincadeira à parte. Aí no final ele me perguntou, e aí, né, mentora, o que você achou? Eu falei, não analisei nada tecnicamente, mas é claro que eu fui inspirada, quer dizer, eu não estava ali, é lógico que como mentora eu estava preocupada com o som, preocupada se a imagem ia sair, óbvio, tá, gente, porque querendo ou não, a mentora ali ainda era a professora, tá? Eu sou aquela mãezona, aquela que gosta, que tá ali preocupada. Eu tava preocupada, meu Deus, vai dar tudo certo, tava torcendo para dar certo. Mas não só isso, tá? Eu fui inspirada. Então, naquele momento, eu falei, deu certo, funcionou, valeu a pena ter indicado, né? Porque eu fui uma pessoa que falei pro pessoal da CDL, gente, vocês têm que trazer uma pessoa que a história dele é linda. E por quê? Porque quando a gente é inspirado por uma história, naquele momento eu falei, essa história conecta. Pode levar. Leva essa história porque conecta. E aí, o que acontece? Aí, outro ponto, tá? Eu falei, meu Deus, se ele andou, é um metro, né? Foi um metro, não. Foi 100 metros. 100 metros. E às vezes eu, né, acordo de manhã, nossa, eu tenho que andar 20 minutos na esteira. Aí eu fico com uma preguiça, mas eu fiquei numa vergonha de mim. E eu já tinha escutado isso, né? Não necessariamente a história inteira dele, da forma como você contou, porque é diferente, tá, gente? A produção de uma palestra é muito diferente. A produção com a contagem da história pra gente, que é mentor naquele momento. E aí, naquela situação ali, eu fiquei com vergonha de mim. Eu me senti envergonhada. Eu falei, na hora que o meu personal fala pra mim, eu vou falar assim, eu vou correr. Ou então eu vou andar 40 minutos. Por quê? Porque a gente se torna uma pessoa acomodada. E aquilo me mexeu comigo. Então, assim, gratidão, mexeu comigo. E não só comigo, mas com várias pessoas, com aquelas pessoas que estavam ali. Enfim. Então, a gente precisa levar você para ir pro Brasil todo, pro mundo aí, pro Everest, para tudo quanto é lugar. Enfim, acho que o Gildo falou muito, né? Por isso que esse é o objetivo do Fala Cris, na verdade é fala convidado, fala pessoas, porque aqui a gente quer ouvir a história,
A gente quer ouvir realmente o que as pessoas têm para dizer, os nossos convidados, né? As pessoas que vieram aqui. Realmente, para a gente foi uma honra. E eu quero que você deixe aí a sua palavra, a sua frase final aí para a gente fechar o nosso Fala Gildo hoje. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Cris. Eu já esbocei a minha gratidão sempre por ser essa pessoa que está do meu lado, que me ajuda, que aconselha, que eu falo, olha, Cris, quero mudar alguma coisa na minha palestra, quero fazer alguma coisa, que sempre está ali incentivando. E se eu pudesse deixar um recado para quem está escutando esse podcast, eu tenho uma frase que eu tenho gravado no meu coração, que é: hoje é um péssimo dia para desistir. Hoje é um péssimo dia para desistir. Igual eu já falei, num momento de dificuldade, num momento que a vida te pediu um pouco de superação, de resiliência, eu espero de verdade que você lembre das lições que eu falei aqui e que você não desista, que você dê um passo a mais, que mesmo se arrastando, mesmo que seja 100 metros, porque isso pode te levar ao teu Ironman. Uau, muito bom. Então é isso, gente. A hora é agora, vamos junto. Gratidão aí pela sua presença. Pessoal, até o próximo episódio. Um abração para todos.